Olá, meu irmão, eu te convido a mais um dia de reflexão no Evangelho, que nós possamos refletir sobre o Evangelho de Jesus, segundo Mateus 5, de 20 a 26. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, patife, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, o evangelho de hoje, ele vem falar sobre justiça, amor e sobre aquilo que eu preciso fazer para me aproximar de Deus. Exatamente nessa sequência. Quando Jesus fala no primeiro versículo que a nossa justiça tem que ser superior à dos fariseus, aplicada pelos fariseus e pelos mestres da lei, ele vem dizer que nós temos que nos unir à consciência de Deus, e para que a gente possa julgar as coisas conforme elas devem ser julgadas. Jesus veio aqui, primeiro, falar que quando ele vai dar o seu sermão, quando ele vem caminhar aqui nessa terra para trazer o sentido do amor verdadeiro da salvação, ele vem dizer o seguinte: olha, eu vim não para abolir a lei de Moisés, mas eu vim para melhorá-la, para torná-la superior. E para isso a gente tem que praticar o amor. Primeiro, o amor para com Deus, para que nesse caminho de amor eu possa conhecer mais a palavra de Deus, para que eu possa me unir mais ao coração de Deus e a cada dia Deus me revelar aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Eu tenho vivido essa experiência com Deus de oração, de comunhão e de estudo da palavra, e isso tem sido muito claro. E eu tenho falado com Jesus nas minhas orações: Senhor, como tu consegue me revelar coisas que até então para mim eram ocultas, coisas que para mim eram normais, que não era pecado e que agora eu entendo pela tua palavra que é pecado. Então essa aproximação com Deus, vai fazer com que a nossa justiça ela seja aplicada de maneira muito mais eficaz, muito mais consolidada naquilo que Deus quer de nós. E aí, quando eu começo a entender dessa justiça, eu começo a entender também os mandamentos de Deus de uma maneira muito diferente, muito ampliada. Como, por exemplo, ele diz aqui: não matarás. Mas muitas vezes você olha esse mandamento da lei de Deus e diz assim: não, mas esse mandamento não é pra mim, porque eu nunca matei ninguém, nem tenho intenção de matar ninguém. Mas aqui, veja só, Jesus não tá falando só de não matarás, tirar a vida de alguém. Ele fala também pra gente que a gente não deve matar o outro com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa ignorância, quando a gente humilha o outro, né? Então, quantas vezes a minha palavra, a minha fala tem a capacidade de matar alguém? E matar em vários aspectos da vida desse alguém. Então, quando eu fofoco, por exemplo, quando a gente comete a fofoca mata. Quando eu julgo,
quando eu oprimo, quando eu ignoro. Todas essas formas são formas de matar alguém. Quantas vezes as pessoas criam problemas psíquicos, problemas que por conta de algo que elas ouviram de alguém, por um desprezo que elas tiveram de alguém. Então, que a gente possa, através da palavra de Deus, começar a ter essa justiça superior no sentido da gente entender que o mandamento de Deus em um determinado momento, não matarás, ele é sim para não tirar a vida do teu irmão, que isso é pecado, mas eu também tiro a vida, a alma de alguém com as minhas palavras. Eu posso ter essa ação e por isso eu preciso vigiar sobre isso. Então Deus amplia a nossa visão de justiça no sentido de que a gente entenda que a sua palavra, ela tem uma força, uma vida e uma atualização para o nosso dia a dia. E que aquele mandamento que a gente acha que é muito difícil de atingir ele, a gente sabe que está no nosso dia a dia. Então, essa procura por refletir, por entender a vontade de Deus na nossa vida, ela tem que ser constante, né? E uma outra coisa que Jesus vem falar, quando ele fala em amor, nessa justiça superior, ele vem mostrar pra gente que a gente também não deve se irar contra o irmão, né? Santo Agostinho, ele fala sobre os níveis de ira, e a gente vai entendendo que realmente a ira tem níveis, né? Tem o momento de você estourar de muita raiva com alguém, com algo que fizeram com você, o momento de você estourar a ponto de ofender aquela pessoa, e tem outros níveis que você pode chegar até a matar, tirar a vida de alguém pela ira. Então, quando Jesus disse para que a gente não derrame a nossa ira sobre alguém, ele vem falar justamente sobre essa necessidade de conter isso para que isso não venha a matar alguém. Em todos os âmbitos, matar a alma daquela pessoa com as nossas ofensas, ou até chegar a matar alguém por ira, que a gente sabe que acontece muito isso, né? Então, quando ele fala aqui, não chame o outro de louco, de patife, porque você está ofendendo, e ele é bem radical na palavra, quando ele diz assim, você corre o risco de ir para o inferno. Então, a ira é algo que deve ser contida porque você corre o risco de ir para o inferno quando você entra em intrigas, em brigas, e isso é pecado. Então, esse entendimento é importante, e mais tarde ele vai dizer o seguinte: quando nós queremos cultuar a Deus, seja através de oferta, de louvores, nós temos que estar com o nosso coração limpo. Então, quando ele diz aqui na palavra, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte para apresentar a oferta. Jesus está dizendo aqui que ele quer ser cultuado por pessoas que têm um coração limpo. Que mais do que a oferta que você está entregando ali no altar, é a intenção do teu coração. E quando você vai à igreja, quando você vai comungar, quando você vai ofertar algo ao Senhor, você se une a Deus. Ontem eu ouvi uma palavra que ela falava do amor de Deus. E a importância da caridade, do amor. E que quando a gente pratica esse amor, quando a gente ama o outro, a gente se une a Deus, né? Então, quando eu me uno a Deus, o meu coração tem que estar limpo, tem que estar puro. Então, por isso que ele diz, vai reconciliar-te com teu irmão. Não jogue a ira contra o teu irmão. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a gente joga a ira que a gente sente por alguém em outra pessoa, a gente guarda, fica ali explodindo, e quando chega a primeira pessoa mais vulnerável na nossa frente, a gente vai e libera aquela ira. Isso acontece muito, gente. Às vezes a gente no trabalho tem uma raiva, passa por alguma situação, fica estressado, quando chega em casa descarrega no pai, na mãe, no irmão, no filho. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, né?
Então Jesus fala aqui também da mediação, né? Quando você for chegar com teu irmão aí no tribunal, tenta reconciliar com ele primeiro. Porque se chegar às vias de fato, de você chegar a um julgamento de um juiz, vai ser muito mais complicado. Então, o amor, a reconciliação é sempre o caminho mais fácil, né? A reconciliação com o irmão, o amor é sempre o caminho mais fácil, é aquele caminho que vai te levar mais próximo de Deus. Então, essa é a reflexão de hoje, né? Entender sobre a justiça de Deus, sobre o amor, sobre a reflexão das coisas que parecem, às vezes não parecer pecado, mas que elas são pecado sim, então que a gente tem que entender isso. A vivência contínua no amor de Deus, no conhecimento de sua palavra, ela vai servir para que a gente possa balizar as nossas ações, guiar as nossas ações no caminho para o céu. Então, por isso que é tão importante, né, ler a Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do ser humano, né? Se você vem com... Todo produto vem com um manual de instruções. A Bíblia é o nosso manual. Então, se a gente vive a palavra de Deus, a gente vive bem e a gente se aproxima cada vez mais dele. Então, que a gente possa refletir sobre o dia de hoje, sobre essa palavra, e fazer a seguinte oração quando nos recolhermos em oração, né? Senhor Jesus, me mostra o caminho da santidade, me mostra, Senhor Jesus, se eu ainda tenho algo, alguém tem algo contra mim, para que eu possa me reconciliar com Ele e contigo. E às vezes a gente ora e diz assim, ai, tem dias que eu oro, eu sinto a presença de Deus, mas parece que eu tô orando, não tô sentindo a presença de Deus, né? E quando Deus diz pra gente praticar o amor, quando a gente pratica o amor, a gente tá se aproximando de Deus, tá se unindo a Deus, né? Então, quem sabe você não precisa praticar mais o amor, amar mais. E com certeza Deus vai se aproximar mais de você e você vai sentir mais a presença de Deus a partir dessa prática do amor e da caridade. Então, que a gente possa levar isso no nosso coração no dia de hoje e fazer que isso se torne uma ação no nosso cotidiano. Até mais.